Muito obrigado, José António. Tenho que, em primeiro lugar, agradecer ao José António e ao Pedro Silva Pereira, António Vieira da Silva e ao Pedro Silva Pereira este convite, que me honra e que me dá muito gosto e que me dá a possibilidade de estar aqui com alguns amigos que já não vi há algum tempo. É sempre com muito prazer que eu colaboro com a Fundação Res Pública e vou procurar responder ao desafio que me foi feito, que no fundo é pegar no mesmo tema que a Ana Santos Pinto desenvolveu, mas voltado não para dentro dos Estados Unidos, mas para fora. O José António Vieira da Silva dizia que todos gostariam de votar nas eleições norte-americanas. Eu ia um bocadinho mais longe, acho que todos devíamos ter direito de voto nas eleições norte-americanas, pelo simples facto de que quando nós votamos para a Assembleia da República ou para as nossas presidenciais, isso não tem o mais pequeno impacto na vida dos cidadãos norte-americanos, ao passo que quando eles votam para as suas presidenciais ou para renovar o seu Congresso, certamente isso vai ter um impacto no nosso cotidiano. Mas, enfim, a verdade é que não votamos e, portanto, resta-nos olhar e procurar antecipar aquilo que aí vem e, bem entendido, procurar aqueles que são enfim, os cenários, as alternativas e prepararmos-nos para elas. Olhando, em primeiro lugar, para uma nota apenas de natureza política interna e depois vou focar-me nas questões da política externa. Como é que a eleição impacta ao nível internacional. Mas há uma questão de política interna que a Ana, aliás, referiu e que eu acho que é da maior importância. Não se trata das políticas públicas, isso tem impacto interno, mas não tem para nós, mas há uma coisa que tem um enorme impacto sobre nós, na Europa e em Portugal, e que é o modelo político dos dois candidatos. Não é indiferente se ganhar Trump ou se ganhar Harris. Porque se ganhar Harris, aquilo que nós podemos esperar é, digamos, a continuação do modelo clássico da democracia norte-americana, ou seja, da democracia liberal, baseada na separação de poderes, no respeito pelos direitos humanos e os direitos das minorias, no fundo aquilo que nós normalmente chamamos o constitucionalismo liberal, e uma coisa fundamental que não é escrita, que não está na Constituição, mas que faz parte da cultura política democrática e dos Estados Unidos em particular, que é a aceitação da legitimidade do adversário político. Ou seja, o adversário é um igual. E, portanto, ganha ou perca, ele tem a mesma legitimidade que eu tenho para estar no governo ou para estar na oposição. Isso é absolutamente fundamental e decisivo no que diz respeito à relação entre os candidatos. É a ausência deste ponto, deste princípio de cultura política que está na origem do assalto ao Capitólio. É não aceitar a legitimidade do adversário. Se, pelo contrário, e portanto, digamos, se pelo contrário ganhar Trump, aquilo que nós podemos esperar não é a tradicional democracia liberal norte-americana, é o reforço da deriva iliberal que nós já assistimos durante o seu primeiro mandato. Ou seja, o ataque, tanto quanto é possível, à independência do Poder Judicial, a tentativa do controle dos órgãos de comunicação social, o engrandecimento dos poderes do Executivo e a redução, tanto quanto é possível, do poder legislativo e depois, obviamente, a polarização e a tribalização da vida política norte-americana. E, como eu digo, a inexistência de aceitação da legitimidade do adversário. Porquê que isto é importante? Isto é importante porque tem um enorme impacto sobre a Europa e sobre nós. Porque se a tendência for a vitória de Harris, isso significará a estabilização, a consolidação e uma dinâmica de consolidação da democracia liberal na Europa e, portanto, de estabilização dos partidos mainstream.
Aqueles que hoje estão representados maioritariamente no Parlamento Europeu, o PPE, os liberais, os socialistas e democratas. Se, pelo contrário, a vitória tender para Donald Trump, a dinâmica que se projetará na Europa é uma dinâmica de vitória dos partidos populistas. E, portanto, da direita radical e dos partidos populistas, os patriotas, os conservadores e reformistas e por aí fora. Portanto, este princípio de natureza relativa ao modelo político não é indiferente se ganhar Harris ou se ganhar Trump sobre a dinâmica política europeia e nossa, como é óbvio. Agora, o que é que isso significa do ponto de vista da política externa? Seguindo o mesmo raciocínio de comparar as duas candidaturas. Nós conhecemos na vida política norte-americana duas tradições completamente diferentes de política externa. A política externa clássica, tradicional, aquela que se vem desenvolvendo desde o final da Segunda Guerra Mundial até aos dias de hoje, com exceção da administração Trump, e que é comum a democratas e republicanos, é uma dinâmica de política internacional que tem como grande objetivo americano a hegemonia mundial. É a América virada para fora. É a América virada para o mundo e a querer liderar o mundo. A outra política, a outra tradição política, que nós normalmente chamamos uma tradição política jacksoniana, vinda, aliás, do presidente Andrew Jackson do século XIX, que era um democrata, deve dizer-se, é o da o da América virada para dentro. É o da América que abandona a ideia da liderança mundial para se concentrar como prioridade na vida política interna norte-americana. Ora, nós não conhecemos ainda muito bem aquilo que eles chamam nos Estados Unidos a doutrina Harris, mas temos algumas indicações. Temos as indicações do seu discurso de aceitação na Convenção, temos o que tem vindo a dizer ao longo da campanha e temos aquilo que foi a sua prática como vice-presidente da administração Biden. E aquilo que é expectável se Harris ganhar é a continuação da ideia central da hegemonia americana e da procura dessa liderança americana e da ordem internacional liberal. Penso que é isso que devemos esperar. Com 3 ou 4 pontos que são fundamentais e que se mantêm. Primeiro, a defesa da economia de mercado e do livre comércio. Segundo, a defesa da democracia e dos princípios dos direitos humanos. Terceiro, a permanência das alianças militares, a NATO na Europa e com os países asiáticos, e depois a defesa das instituições multilaterais, da ordem multilateral e a presença americana nas organizações internacionais. Esta, penso eu, poderá ser a linha geral de uma administração Harris em matéria de política externa, independentemente dos casos concretos. Se Trump vencer, aquilo que é expectável é o regresso de uma política externa jacksoniana. Ou seja, uma política externa em que a América está virada para dentro. Os jacksonianos têm a ideia de que a América é uma promised land, é uma terra prometida, que está sempre ameaçada e que é preciso defender. Esse é o seu princípio. É preciso defendê-lo dos vários tipos de ataques a que essa terra prometida está sujeita, ou seja, os imigrantes, e portanto é preciso construir muros, os automóveis alemães ou a tecnologia asiática, então é preciso construir barreiras alfandegárias para impedir que eles entrem. As ameaças identitárias das outras culturas que ameaçam a cultura tradicional e, portanto, é preciso, americana, WASP, é preciso limitar, digamos, os direitos das minorias. Portanto, esta ideia central de que a América está sob ataque, que é preciso defendê-la e que, portanto, o essencial não está fora, o essencial está dentro. Qual é o resultado disto em matéria de política externa? Uma questão que a Ana já levantou.
Isso significa uma política externa protecionista no plano económico, uma política externa nativista no plano cultural e ideológico e identitário, uma proteção contra, uma política contra o constitucionalismo liberal e, portanto, de redução dos direitos das minorias e uma política que é naturalmente contra as alianças permanentes, porque a concepção que Trump tem das alianças, como de toda a vida política internacional, é uma concepção transacional. Tudo se joga entre o deve e o haver. Eles pagam e isso é coisa, se não pagam, não. E, portanto, e finalmente, como é óbvio, um certo isolacionismo, que pode não ser completo, se não for um isolacionismo, há um certo bilateralismo transacional e que, no fundo, é a retirada das grandes organizações internacionais, como, aliás, já aconteceu antes, na primeira administração, da Organização Mundial de Saúde, da Comissão dos Direitos Humanos, e por aí fora. Que consequências é que isto tem? Isto tem consequências a vários níveis. Vou-me limitar a 3 pontos que depois podemos discutir se quiserem outras coisas. A ordem internacional, a segurança europeia e sobre nós, sobre o nosso próprio interesse nacional. Primeiro, na ordem internacional. O que é expectável? É expectável que uma política externa jacksoniana acelere, na minha maneira de ver, o declínio norte-americano. Ou seja, não há vazios no plano internacional, na geopolítica não há vazios. Se os Estados Unidos se retiram, outros ocuparão esse lugar e esses outros são portadores de uma ideia de ordem internacional que não é a ordem internacional liberal, é uma ordem internacional pós-democrática, muito provavelmente liderada pela China e pela Rússia. O Sr. Putin já estava a dizer na Cimeira dos BRICS que a ordem multilateral já cá está. Já não é um sonho, já não é um projeto, já está aí. Bom, isto será mais rápido se houver uma política jacksoniana. Segundo, que consequências tem para a segurança europeia? Enormes consequências. E já não ponho em cima da mesa a questão económica, porque, como a Ana disse, o protecionismo de Trump aplica-se à China, mas também à União Europeia, e, portanto, haverá imediatamente um impacto económico sobre a Europa, mas, sobretudo, há um impacto sobre a segurança na Europa. Ou seja, a concepção transacional das alianças, e em particular da NATO, faz com que o Sr. Trump já o fez na sua primeira administração e agora voltou a dizê-lo durante a campanha, que era preciso reavaliar a relação com a Aliança Atlântica. Os think tanks que estão a trabalhar para o Sr. Trump já fizeram, digamos, um elenco de 5 cenários possíveis do que é que isso significa para transformar essa ideia da reavaliação da aliança em política pública. E isso vai desde o desinvestimento militar ou financeiro até uma coisa que eles chamam a NATO dormente. A NATO dormente é pô-la a dormir. E, portanto, digamos, isto significa que no momento em que a situação na Europa é difícil, sobretudo por causa da guerra na Ucrânia, e em que há uma ameaça a leste, aquilo que pode acontecer é a Europa ver-se privada do apoio ao Ocidente por parte dos Estados Unidos. O resultado é que, na minha maneira de ver, é preciso a Europa encontrar alguma capacidade de defesa autónoma. Podemos discutir depois o que quer que isso seja. Mas, na minha maneira de ver, é preciso que, independentemente de Trump ou de Harris, os europeus percebam que a prioridade dos Estados Unidos não está no Atlântico, está no Pacífico, e que a prioridade dos Estados Unidos não é a Europa, é a China. Se calhar, se Trump ganhar, este processo é mais rápido e os europeus vão ter menos tempo para se prepararem. Se for Harris, se calhar tem um fôlego um bocadinho maior, mas convinha que se despachassem a resolver a sua própria defesa. Consequências sobre Portugal. Aí nós temos sempre mais dificuldade em dizer, mas eu acho
que há pelo menos duas consequências que nós devemos ponderar. Primeiro, Portugal é um país, enfim, médio no quadro da União Europeia, mas pequeno do ponto de vista internacional. Como todos os países pequenos, tem vantagem em viver numa ordem multilateral, ou seja, numa ordem internacional baseada em regras, não numa ordem internacional baseada no uso da força, que as pequenas potências normalmente não têm. E por essa via, eu acho que para Portugal, se houver uma administração americana que favoreça o multilateralismo e uma ordem internacional baseada em regras, favorece-nos. A segunda questão é a seguinte, é que nós, em Portugal, temos uma orientação externa que procura rentabilizar duas pertenças, a pertença europeia e a pertença atlântica. Nós perdemos sempre quando temos que escolher uma delas. E, portanto, qualquer política norte-americana que acentua a clivagem transatlântica e, portanto, obrigue eventualmente Portugal a escolher ficar de um lado ou ficar do outro, é prejudicial para o interesse nacional. Dito isto, eu gostaria que a senhora Harris nos desse a alegria de estarmos um pouco mais descansados, mas infelizmente não tenho esse algoritmo que eu acho que o Bernardo tem.